A paz do Senhor, minhas irmãs, estamos aqui de volta em mais um estudo aqui do nosso livro de Provérbios, né, irmãs? Que bom estar com vocês aqui mais um dia, aprendendo junto a palavra do Senhor. E nós, amadas, no áudio passado, nós paramos no versículo 11, né? Nós lemos o versículo 10 e 11, e hoje nós vamos dar continuidade ao versículo 13, né? Eu disse em um áudio que eu não estou seguindo versículo por versículo, porque muitas vezes o versículo seguinte é continuação do que nós já lemos, né? Então eu passo para o versículo mais à frente, para que nós venhamos dar uma acelerada um pouquinho, né? Mas não foge do contexto, né, irmãs? Eu estou seguindo também os comentários da Bíblia Shed, da Bíblia da Mulher, né? E estou comparando também com a tradução da Bíblia Viva, para que nós venhamos ter um melhor aproveito do estudo, né, irmãs? Então, seguindo os comentários, né? Às vezes eles não seguem os versículos a seguir, né? Mas muitos dos versículos que não estão nos comentários, eu gosto de compartilhar com vocês, né? O que vem ao meu coração também para poder é, aprendermos mais, né? Porque eu estou aqui também, mas aprendendo junto com vocês, né? Então nós estamos crescendo juntas, isso é muito bom. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje, né? Continuidade, na verdade, né? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 18, né? E no próximo áudio nós entraremos no capítulo 19. Eu não quis misturar aqui para fechar direitinho, para que nós venhamos associar melhor, né? Todo o capítulo e começarmos o capítulo 19 no próximo áudio, né? Então, irmãs, vamos por partes para que nós venhamos associar cada ensinamento no nosso áudio, né? No nosso dia. Então, vamos lá. Verso 13 diz assim, na nossa Bíblia revista e corrigida, a Bíblia que a maioria das pessoas tem, né? Essa tradução. O versículo 13 diz assim: responder antes de ouvir, estultícia é e vergonha. Olha só. O versículo que nós vamos começar a meditar hoje, né? Você tem costume de responder antes de ouvir, de terminar a outra pessoa falar? Lá na Bíblia Viva, esse versículo ele é traduzido assim: se você se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo. Você devia de se envergonhar. Olha, irmãs, olha isso. É, eu vou repetir para você. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo. Você devia de se envergonhar. Então, hoje, né, irmãs, vamos deixar a palavra ministrar no nosso coração, se nós temos essa mania, né? Muitas vezes aconteceu comigo, irmãs, isso. De eu já dar minha opinião sem saber realmente o que está acontecendo, sem saber o outro lado da história, sem esperar a pessoa terminar de falar e já vou falando, né? Respondendo, dando já um parecer das coisas sem saber realmente a história completa, sem esperar a pessoa falar, né? Então a Bíblia fala que isso é estultícia e vergonha, que nós devemos envergonhar disso. Então, se nós temos esse costume, né, irmãs, vamos já tentar a melhorar nessa parte também, porque a Bíblia está nos ensinando em detalhes, né, irmãs? A Bíblia ensina, o livro de Provérbios, ele ensina em detalhes todas as coisas do nosso dia a dia. São coisas corriqueiras, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, né, irmãs? Muitas vezes a gente não atenta para esses detalhes, né? Mas a palavra do Senhor, ela vem lembrando, olha, se você tem costume de dar respostas antes de ouvir tudo que você precisa ouvir e precisa saber, você está sendo um tolo. Você devia de se envergonhar. É isso que a palavra está dizendo para nós hoje, irmãs. Está dizendo para mim também, né? Mas então é importante nós meditarmos na palavra do Senhor, né? Olha só como que é importante nesse ensinamento. São coisas que a gente vai começar a observar agora, porque a palavra está nos alertando, né, irmãs? Então vamos lá para o versículo 17, né? Versículo 17 diz assim: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece.
mas vem o seu companheiro e o examina, né? Então, vamos ver o que a Bíblia Viva nos traduz esse versículo. Quem conta uma história criticando outra pessoa sempre parece ter razão, até surgir alguém contando outro lado da história. Olha isso, irmãs. Então sempre tem aquelas pessoas, né, que vem falando da outra e vem contando vantagens, ou então vem falando algo. Mentiras, né, irmãs? Vamos dizer, a verdade é que é uma mentira, né? Ela vem contando uma história e a impressão que dá é que ela tem razão, né? É aquilo que nós estávamos falando, a gente tomar como a gente leu lá, né? Responder antes de saber a história completa. A gente vai. É porque a gente está acreditando na primeira pessoa, né? Nós estamos acreditando na pessoa que vem primeiro contar pra gente o que está acontecendo, né? Mas se nós sabemos a verdade, o outro lado da história, nós vamos ter outra opinião, que nem quando vem aqui. Mas vem seu companheiro e examina. Na Bíblia Viva fala que até aparecer alguém, até surgir alguém contando o outro lado da história. Quando aparece a outra pessoa contando o outro lado da história, irmãs, aí é que nós vamos ver a realidade. É aí que nós vamos usar a balança e saber quem é que tem razão, né? Às vezes a primeira pessoa que vem contando a história, às vezes ela está com a razão, mas é preciso ouvir o outro lado. Então a Bíblia ela está dizendo para nós ouvirmos o outro lado da história, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, para que nós venhamos ter a nossa opinião, para que nós venhamos saber como lidar com isso, com essa situação, né? Mas é isso que a Bíblia está nos ensinando hoje, né? Então, nós precisamos ter paciência e ver o que é que está realmente acontecendo, né, irmãs? Vamos para o verso 21. Olha, o verso 21 é um verso bem conhecido também, né, irmãs? Que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. A língua, né, irmãs? A língua. Olha o versículo da Bíblia Viva, ela diz assim, nesse versículo 21, que nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá benefício em troca. Olha isso. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir a nossa vida. O que sai da nossa boca, irmã, são palavras que têm vida ou morte, como diz aqui, né, na nossa Bíblia, na Revista Corrigida. Morte e vida estão no poder da língua. Então, tem pessoas que falam, desanima a ela mesma, tem pessoas que propaga palavras ruins para a própria vida e para as outras pessoas também, né? Mas ela acaba comendo do próprio fruto, como diz aqui o versículo, né? Que aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o que é que está saindo da nossa boca, né, irmãs? O que é que está saindo da nossa língua? Palavras de morte ou palavras de vida? Mas o abuso da língua pode nos acarretar a morte espiritual e eterna. Esse é o comentário da Bíblia Shed, né, irmãs? E ele nos fala para lermos aqui, nos indica para lermos Mateus 5:22. Vamos dar uma lida lá? Vamos procurar lá Mateus novamente. Mateus 5:22, que diz aqui, olha só. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Aqui nesse versículo, irmãs, raca significa palavra, é uma palavra aramaica, né? Que quer dizer você não presta. Então, são palavras, irmãos, que saem da nossa boca, né? São palavras que, na hora da emoção, do nervosismo, às vezes não vigiamos e sai, né? Da nossa boca. Então, muito importante isso, até mesmo numa hora que, quando a contenda se armou, mesmo que nós estamos nervosos, né? Nervosas e
acaba saindo essas palavras erradas que não deveriam sair, ela vai ficar lá na mente da outra pessoa, né? Mesmo que ela entenda que você estava nervosa, que foi um momento de alta tensão, mas aquela palavra vai ficar rodando na mente daquela pessoa. Puxa, ela falou isso de mim. Ela desejou isso para mim. Foi num momento difícil? Foi, mas saiu da boca dela, né? Então, irmãs, ela gera, a palavra, ela gera morte ou gera vida. Então, precisamos tomar cuidado com isso, irmãs. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Quais são as palavras que estão saindo para nós, para nossa própria vida e para a vida do outro que está do nosso lado. Então, quando nós vimos lá, né, Mateus 5:22, eu já fechei aqui, mas fala que precisamos tomar cuidado, né, irmãs? Não com as palavras que nós proferimos, né? Que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, né? É o que diz lá no versículo 5 de Mateus 5:22, né? Então, dependendo, nós seremos réu de sinédrio, né? Nós seremos perante ao juiz, né? Nós teremos dar conta dessas palavras. Então, dependendo do que nós falamos, aqui no versículo de Mateus 5, diz que será até réu do fogo do inferno se chamarmos nosso irmão de louco, né? Se proferirmos palavras que trazem morte e desejar o mal para outra pessoa, né, irmãs? A nossa língua, ela tem que proferir palavras de bênção. Muitas vezes desanimamos com alguma coisa e já falamos, isso não vai dar certo, isso não é para mim, eu sou um fracasso, eu não consigo. Isso tudo você vai introduzindo essas palavras dentro da sua mente e a sua mente vai acatando essas palavras e vai associando que você é isso mesmo. Então, se nós tivermos palavras de vida, palavras que produz vida, nós vamos comer do fruto dessa palavra. Se nós não estamos conseguindo algo, nós vamos ter palavras de vida para nós mesmos, para as pessoas que estão próximas de nós, para a nossa família, né? Vamos proferir palavras de vida. Não, não estou conseguindo agora, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu sou capaz, Jesus vai me dar força. Se é para uma pessoa, não, você vai vencer. Tá difícil, mas você vai vencer, Deus vai te dar força. Então, são palavras que produzem vida, são palavras que depois você vai comer do fruto dela. O que, que você está proferindo? Que ela vai vencer, que você vai vencer. Então você vai comer desse fruto. Aí a sua mente vai acatar essas palavras e vai entender que ela precisa reverter a situação, que ela precisa vencer essa situação, que em quem ela vai vencer? Em Deus, porque é Deus que nos dá força, né? Então são palavras de vida. Vamos atentar sobre isso, né, irmãs? Então, Provérbios está nos dizendo, lembrando que o poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua, né? Então, que nós venhamos saber usar esse poder que está em nós, né? Na língua, né? Então, vamos lá para o versículo 22, que diz assim: O que acha uma boa, o que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Perdão, irmã. Alcançou benevolência do Senhor. Então, irmãs, a boa esposa é aquela que agrada a Deus, né? Nós sabemos disso, né, irmãs? É útil para o seu marido, é uma alegria para todos. O paralelismo acrescenta ênfase, pois a segunda linha do versículo explica a primeira. Em outras palavras, achar uma esposa é sinal do favor de Deus, que nem todas as mulheres são boas esposas. Está explícito aqui, mas esta é a boa esposa, cujo valor está acima de finas joias, como diz lá em Provérbios 31:10, né? Esse comentário, irmãs, é da Bíblia da mulher. Então, irmãs, aqui nós sabemos o que significa uma boa esposa, nós sabemos de cor e salteado, né? Mas ele está implicando aqui ah, o paralelismo, né? Ele está fazendo um paralelo com o segundo versículo, né? Que diz que o que acha uma mulher acha uma coisa boa. Aqui, o segundo parte do versículo significa alcançou a benevolência do Senhor. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Que
o homem que encontra uma boa esposa, ele alcançou benevolência do Senhor, né? E vamos ver o que diz na Bíblia Viva, o versículo 22. O homem que encontra uma esposa encontrou algo de muito valor e recebeu uma prova viva do interesse de Deus por ele. É isso, né, que o comentário da Bíblia da Mulher está dizendo sobre o versículo 22 de Provérbios, né? Então, o homem que encontra uma boa esposa encontrou a benevolência do Senhor, né? É, e a prova viva do interesse de Deus por ele. Então, irmãos, que nós possamos ser uma boa esposa, como nós sempre temos batendo nessa tecla, né? Sempre estamos batendo nessa tecla. Então, que nós venhamos, então nós venhamos ser essa boa esposa, né, irmãos? Que nós venhamos exercer o nosso bom papel de esposa, ser aquela que agrada a Deus e útil para o marido, uma alegria para todos, né? Porque isso é bênção, né? E quando Deus ele associa uma mulher como uma boa mulher, uma boa esposa, quando Deus associa isso, é porque ele sabe realmente, né, o fruto que essa mulher tem, né, as intenções dessa mulher. Então, quando Deus fala, é porque é mesmo. Então, que nós venhamos ser, né, irmãs, essa mulher abençoada, né, essa esposa abençoada que agrada a Deus em primeiro lugar, né, irmãs? E para finalizar o capítulo 18, vamos então para o verso 24, que diz assim: O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Nós já lemos esse versículo, né, irmã? Nós já lemos, mas eu quis aqui comentar com vocês, né? A Bíblia Viva diz que quem tem muitas amizades sempre tem muitos falsos amigos. No entanto, há amigos que acabam sendo mais fiéis que um irmão, né? Eu quis aqui fazer o comentário da Bíblia Shed, que diz assim: mais chegado que um irmão, isto especialmente se tornou realidade em Jesus, né? Nós podemos ter muitos amigos, irmãos. Nós podemos ter muitas amigas e amigos, uns mais chegados que o irmão, né? Que sempre tem aqueles que a gente confia mais, sempre tem aqueles amigos que a gente tem a amizade, mas não nos abrimos tanto, mas sempre tem aqueles que nós nos identificamos mais, né, e nos abrimos mais. Mas aqui no comentário da Bíblia Shed, ele fala, né, isto especialmente se tornou realidade em Jesus, quando nós conhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele também é o nosso melhor amigo de todas as horas. Por isso que eu quis comentar esse versículo aqui para encerrarmos o nosso capítulo 18, né? Que Jesus é o nosso melhor amigo. Quando nós aprendemos que Jesus é o melhor de todos os amigos, né, que primeiro nós recorremos a Ele, precisamos de ter amizade na vida de outras pessoas, precisamos sim. Deus nos criou para sermos sociais, né? Nós precisamos sim, né? E é muito bom, faz muito bem. Mas nós termos Jesus como prioridade na nossa amizade faz toda a diferença, irmãs. Faz toda a diferença. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é quem nos dá o socorro. Ele é quem nos acalenta nos dias frios, né? Nos dias tensos. Ele que nos aquece nos dias frios. Ele que nos dá leveza quando tudo se torna pesado. Ele que nos dá um alívio quando tudo está sufocado. Então, ele é o nosso melhor amigo. Nossa, irmãs, muitos momentos na minha vida eu clamei por socorro pelo nosso melhor amigo que é Jesus Cristo. E o socorro veio de imediato, irmãs. Socorro veio de imediato. Socorro veio de imediato. Então, não existe melhor amigo que Jesus, a ponto dele morrer na cruz e entregar a sua própria vida para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar, doando sua própria vida. Esse é o melhor amigo. Não existe amigo melhor do que esse. Esse é o nosso melhor amigo de todas as horas. Amém? Eu vou encerrando por aqui nosso áudio e nós encerramos o capítulo 18, né, irmãs?
No próximo áudio, nós vamos começar o capítulo 19 e que Deus continue abençoando o nosso aprendizado aqui. Que Deus continue, que o Espírito Santo continue ministrando aí o teu coração, porque ele já está aqui também ministrando no meu. E vamos juntas crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, minhas amadas? Fique com esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe seu dia.